Minha gente, forte abraço. Estamos começando mais um programa na Arena com Pança. Apoio cultural e Nova Esportes, especializada em material esportivo. Projeto Seja a Luz e Unifagog. Olha, hoje nós estamos recebendo dois convidados especiais. Um é da casa já, nosso comentarista da TV Viçosa, Ferdinando Mendes. E estamos recebendo também o Joel, que vai ser o nosso convidado especial para falarmos de Copa do Mundo e de Seleção Brasileira aqui na Arena com Pança. E será nosso assunto de hoje, não poderia ser diferente. Copa do Mundo e, mais especificamente, Seleção Brasileira de Futebol, paixão de todos nós. Ferdinando, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo meu. Você sabe o tanto que eu tenho orgulho de estar aqui com você, com essa turma bacana aqui da TV Viçosa e com o amigo Joel aqui, que é um cara, eu assisto sempre o seu programa, assisti a sua entrevista, a turma que você jogou para trás, o pessoal do Reião. Então, quer dizer, é um prazer estar aqui e duplicado por estar com vocês dois aqui. Legal. O Joel, na verdade, talvez em Viçosa, aí na nossa região, não tenha ninguém que acompanhe tanto futebol quanto o Joel. Não é só profissional. O nosso amador aqui também, ele acompanha muito, é um apaixonado. Deu para perceber. Por Nós esse esporte. Trocamos umas ideias lá fora, lá, deu para perceber. Você viu, né? Deu para perceber que o homem é... Eu vou ficar mais caladinho, deixar ele falar, para não falar bobagem. Joel, prazer. Prazer todo meu, Pança, boa tarde, Ferdinando. Voltar a essa casa é muito bom. E falar daquilo que é do momento, né? Copa do Mundo. O brasileiro vive Copa do Mundo, né? O brasileiro é apaixonado por Copa do Mundo. E vamos falar um pouco do nosso Brasil, né? Eu continuo com a minha expectativa, né? Brasil campeão, não desisto nunca. E vamos que vamos. Pois é. Tem visto muita coisa de Copa, Ferdinando? Os horários mais noturnos eu tenho conseguido ver por causa da labuta também, graças a Deus, tá? Mas a gente vê os melhores momentos, porque a gente é apaixonado por futebol, não tem como não assistir. E eu tô com o Joel também, Brasil campeão, tá? Pois é, gente. Ó, hoje, sexta-feira, daqui a pouco tem Brasil. Brasil e Haiti, o segundo jogo. Nosso... na Copa do Mundo, expectativa aí de umas mudanças na escalação da seleção brasileira também. Mas, a princípio, Joel, o que você viu da nossa primeira apresentação na Copa do Mundo, Brasil e Marrocos? Pança, como eu falei com você, procurei não ver jogos da Copa do Mundo por inteiro por causa do convite me feito. O que eu vi de bom no Brasil? O Brasil tem um banco que pode mudar um jogo. Todo mundo viu o jogo, o Brasil tem 200 milhões de treinadores, então cada um tem uma opinião. E nós vimos que o Brasil pode modificar o jogo com o que ele tem no banco. O nosso banco é muito bom, tanto que conseguiu modificar o jogo para o segundo tempo. Então eu ainda continuo com uma expectativa muito boa. Falava Ferdinando, a verdadeira Copa ela começa na segunda fase. Então na segunda fase sim vai dar prazer. E aí eu te garanto que eu vou ver jogo de madrugada, de tarde, todos os horários. Mas agora não. Ferdinando, o que você viu de Brasil e Marrocos? Como é que você viu essa nossa estreia? Eu, por acompanhar um pouco o futebol, eu sabia que a seleção do Marrocos ia dar bastante trabalho para o Brasil. É uma seleção até mais bem ranqueada que nós, não é? No ranking da FIFA, acho que eles são o sexto. Né? E eu sabia que o time do Marrocos tem um conjunto muito forte, os caras são muito fortes, eu sabia que ia dar trabalho. Não imaginei que seria 30, 25 primeiros minutos da forma que foi. Mas eu já esperava e o Brasil soube sair dessa armadilha e conseguiu um empate que não foi ruim. E estou na expectativa. Porque você trabalhar depois de um empate numa estreia em Copa do Mundo, mesmo porque a Copa apresentou muitos empates, né? Uhum. Nessa primeira fase, nessa primeira rodada, né? Foram muitos empates. Então, assim, o resultado acabou não sendo dos piores, não. Eu sou meio igual a você. Eu sou sempre otimista
eu torço muito pela seleção brasileira. Logicamente, o Joel e o Ferdinando, que tem a questão da convocação. Cada um de nós temos opiniões com relação a isso, né? Eu vejo que a gente poderia ter levado outros jogadores, né? Eu vejo que, por exemplo, o Pedro é um jogador que eu não deixaria de fora. Nunca. Eu acho que ele é um atacante decisivo, é um jogador especialista de área, e a gente não tem um jogador com essas qualidades lá, né? Mas eu acho que também o momento agora é da gente torcer com o que nós temos lá, né? Perfeito. Que foi o que o Ancelotti levou. O Pança, e quando você cita o Pedro, eu arrumei muita confusão em alguns debates sobre o Jogo do Brasil, porque eu entendi a convocação, eu entendi a escalação do Brasil, e o Igor Thiago, acho que é esse o nome, Igor Thiago. ele só julgou pelo que Ferdinando falou. O time do Marrocos fisicamente é muito forte. Eu acho que esse foi o pensamento do Ancelotti, mas se fosse um Pedro ali, seria do mesmo jeito. O Brasil teria que levar um 9 com essa característica, então, mesmo ele tendo ido muito bem na Inglaterra, eu levaria o Pedro, tá vendo o que o Pedro tem feito aqui, porque jogador de lado e rápido, o Brasil tem muitos, e que estão lá. Eu falava ao Ferdinando que são jogadores que vão entrar e que vão dar trabalho. O Luiz Henrique entrou muito bem, tem aquele Ryan, é muito bom. Aquele menino que foi do Palmeiras, é muito bom de bola. Então, assim, o 9 que nós levamos foi, quem lembra aqui, 82, é o nosso Serginho. A gente tinha uma seleção muito pronta, mas nós tínhamos o Serginho. Isso. E o Serginho estava lá para perder alguns gols que a gente vai assim, gente, o outro não perderia, infelizmente. Mas eu continuo acreditando, entendeu? Não gostei da escalação do Ibañez, achei que o Ancelotti ali, ele pecou, porque o Danilo do Flamengo, o melhor momento dele na Europa foi jogando lateral pela Juventus. Então, quando ele perdeu o Wallace, que era um passador, um lateral atacante, Wesley, eu não entendi o porquê do Ibañez, que é um lateral, quando joga improvisado, é defensivo. Se você observar qual a bola da direita foi cruzada... É porque o Ibañez é zagueiro, né? Zagueiro. Ele não é lateral. Ele não é, ele é para jogar em linha de 3. No Fluminense ele jogava na zaga, né? Então, ele é zagueiro, ele é zagueiro de origem. Ninguém entendeu, mas como a gente não acompanha treinamento, você fica sem entender. Parece que aquele esquema foi montado quando se tinha o Wesley. Porque ele vai passar o tempo todo e essa bola vai entrar na área o tempo todo. Tanto que o Rafinha não se posicionou na direita. O corredor ficou vazio. Verdade. E aí eles foram para cima do Ibañez. No Roma ele faz esse esquema que você está falando. Ele vai e volta o tempo todo. Mas aí eu vejo que o grande pecado do Ancelotti foi o seguinte: ele convocou um lateral direito só, que era o Wesley. O Wesley não tinha reserva. Aí ele perde o Wesley. Ao invés de trazer um lateral, ele tentou corrigir um defeito de convocação, porque ele convocou 5 jogadores de meio campo e 9 atacantes. Isso. Aí ele aproveitou para chamar um meia, mas ele esqueceu que ele não tinha outro lateral. Porque o Danilo, nesse grupo, o Danilo e o Fabinho são jogadores que já atuaram nessa posição. O Fabinho, a origem dele é lateral direito, mas são jogadores já de uma certa idade que não vão dar o dinamismo que a gente precisa naquela lateral. Concordo. Né? Então ele errou uma vez de levar um lateral só, repetiu o erro em mais uma vez de não levar um lateral. O Danilo acaba sendo uma alternativa menos complicada, aí eu concordo com você. E para jogar 8 jogos, caso você chegue na final, eu não sei se ele consegue chegar lá com essa força toda. É que você falou, quando ele perde o lateral, ele tinha que convocar um outro lateral direito, buscando as mesmas características. E foi o que eu falei, que bom que você falou, está me ajudando. Olha, ele está tentando corrigir um defeito. Porque ele vai ficar sem lateral, o Danilo não teria condição de fazer toda a Copa do Mundo, né, por causa da própria idade e o esquema que ele criou. Mas a gente vai continuar na expectativa. A gente tem um meio de campo para frente muito bom e que preocupa, né? E a gente vai ficar nessa expectativa que o adversário se preocupe do meio para frente e esqueça um pouquinho lá atrás.
Legal. Eu vejo aí dois jogadores que poderiam ter ido, né? Que é o Vitinho, do Botafogo, que é um jogador que tem uma dinâmica boa de jogo, e o Paulo Henrique foi um jogador testado. O PH por ele, foi é isso que você às vezes não entende. Ele testou o PH, entendeu? Que é um jogador que não marca tão bem, mas que está sempre lá na entrada da área. E na hora de fazer uma convocação, por isso que eu falei, o Brasil tem 200 milhões de treinadores, né? A visão que eu tenho é essa. Ele poderia falar assim, opa, peraí, não trouxe o PH, agora eu trago. Exatamente. Estaria também corrigindo um erro. Corrigindo um erro, né? porque ele não levou. Ele está confiando muito no meio de campo que ele tem lá. E ele viu no primeiro jogo que o meio de campo dele não é tudo isso, não. Ele teve que mexer nas peças do banco, e como eu te falei, isso que é bom, né? Que foi as suas peças do meio de campo que mudou o jogo no segundo tempo. Verdade. Olha, não perca tempo, porque são as últimas vagas e elas se esgotam rápido. O curso de odontologia, por exemplo, só tem vaga para transferência. Aproveite a chance de estudar na melhor clínica escola de odontologia da região. Infraestrutura moderna, professores renomados internacionalmente e os melhores projetos de prática. Odontologia é no Unifagog. Nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos voltar aqui para falarmos ainda mais da nossa seleção brasileira. E um dos assuntos, logicamente, é Neymar. Todo mundo quer saber, né? A opinião do nosso comentarista, Ferdinando, do nosso convidado super especial, Joel, sobre a presença do Neymar e a possibilidade da participação dele. Hoje eu não acredito, mas quem sabe numa próxima partida. Um momento só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Hoje falando de Copa do Mundo, recebendo o nosso comentarista Ferdinando Mendes, meu grande amigo Joel, convidado super especial. Vamos falar de seleção brasileira, né? E agora aquele assunto, né? Neymar e tudo mais. Olha, o futuro que você sonha começa agora no vestibular 2026 do segundo semestre do Unifagog. Estão abertas as inscrições para diversos cursos de graduação do melhor centro universitário de Minas Gerais. São quase 20 opções de cursos presenciais com ingresso por meio de prova online e nota do Enem, transferência ou segunda graduação. Confira a condição especial para matrícula em unifagog.edu.br ou no WhatsApp 32 99903 5600. Bom, gente, vamos falar agora de Neymar, né? É uma convocação polêmica, divide opiniões. Ferdinando, Neymar na seleção brasileira, você levaria? Você acha que ainda pode ser útil, pode ser utilizado? Como é que você está vendo o Neymar na Copa? Eu tô vendo ele andando para um lado, andando para o outro, porque até agora, né? Essa semana ele até deu uns piques lá, deu mas... uns piquezinhos. Ninguém sabe. Será que é suor no piquezinho? Né? Mas muito, Mas migué, né? Essa convocação do Neymar me lembra muito a da Copa passada do Daniel Alves. Entendeu? Eu não sei a que ponto vai ser útil, porque futuro a Deus pertence, né? Mas é uma incógnita bem ferrenha. Se a gente for pensar pelo treinador, aquilo que virou o país, a volúpia para convocar o Neymar, eu não sei se o treinador teve um certo anseio. Por quê? Perco a Copa e não levo o Neymar, todo mundo quer o Neymar.
Aí, igual diz nosso amigo Cláudio Santana, uma faca de 2 legumes, né? Olha, eu acho, não sei a opinião do Joel, eu acho que o Neymar é marketing, é empresário e é perfeito. o que envolve Eu o penso nome assim. dele, né? Da Ibope. Tá. Né? Tanto que nós estamos aqui falando da convocação do Neymar. É. Mas na prática, E Joel. da Ibope, né? Olha só, na prática eu vejo com muita tristeza, porque o futebol brasileiro, né, ele parou de produzir o Neymar. Hoje, para vocês terem ideia, o jogador de maior destaque que o Brasil tem é um goleiro que é do sub-20 do Flamengo e tem 17 anos, está treinando nos Estados Unidos com o Brasil. A pergunta é, por que esse goleiro está treinando lá? Mas ele tem uma multa de quase 500 milhões. É o goleiro do sub-20 do Flamengo, titular, e que tem 17 anos. E nós, brasileiros, estamos acostumados com 10. O camisa 10 que vai tocar de lado e vai decidir. E a gente não vê isso. Nós não estamos vendo isso mais. O Ronaldinho Fenômeno foi para treinar, você lembra, na Isso. Copa? Mas olha o que virou ele. Agora já um goleiro É um negócio assim, que você, igual você colocou, o nome Neymar, ele traz muita coisa. E a minha expectativa no Ancelotti é que ele não fosse corrompido por isso, por causa do peso que o Ancelotti tem. E aí você fica sem entender muita coisa que acontece dentro da seleção brasileira. Né? A própria convocação do Neymar. O Ney dos Asmar, não sei se você o conhece, eu conheço, né? De conversar assim o período que eu fiquei em Belo Horizonte. Eu acho que até ele foi enganado nessa história. Rodrigo Lasmar. É filho do Ney. Ele era muito amigo do Dudu. Eu acho que até ele foi enganado nessa história aí, cara. Porque ele é muito correto. E se você levar o Neymar, olha o tempo que o Neymar está parado no Santos, parou para esperar a seleção e ele não está pronto ainda. Ele não está pronto para jogar com jogadores que estão jogando a 36 graus e dando choque o tempo todo. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Neymar em campo, inteiro. Mas eu sou igual você. Eu não sei se ele joga essa Copa do Mundo. E é a última tentativa. Eu prefiro sonhar que o Neymar possa entrar e nos dar algo de diferente. Porque eu sou da sua opinião, porque o algo diferente que eu sonho que o Neymar nos dê o dia que ele entrar, é um sonho, tá, gente? Não estou constatando, não estou dizendo que ele vai fazer isso. Eu sonho que ele faça. O que a gente tem de novidade, Joel, tem saído do banco. Tá? Eu ainda tenho uma expectativa do Endrick, do Ryan, que eu acho que é outro jogador promissor, e gosto muito da entrada do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique tem futebol brasileiro, né? Do drible, da ousadia, de ir pra cima. Não se esconde. Não se esconde do jogo. Não é aquele futebol burocrático que pega, toca, quer girar. Não, o negócio dele é ir pra dentro. Eu gosto de jogador assim. E foi assim que o futebol brasileiro chegou até onde chegou. Tem esse menino do Botafogo, Danilo. Danilo, muito bom também. Muito bom de bola, entendeu? Foi um achado. O Brasil tem essas coisas. De na hora de fechar os nomes, aparecer alguém. Isso. E o Danilo foi um achado. E eu vejo assim, precisando de mais minutos na seleção. Pra gente ver se realmente ele vai ser tudo isso. Porque, igual você falou, é muito burocrático o futebol. Essa geração que está jogando a Copa, alguns não vão estar na próxima Copa. Mas o Ancelotti vai estar. A pergunta é qual Ancelotti vai estar na próxima Copa. Porque pelo primeiro jogo ele entrou muito mimimi, confirmando que Nike manda. Eu não acredito nisso, mas a cada hora que se passa você acredita. Eu não quero acreditar nisso, mas a gente fica observando. É triste, tem um né? negócio. Isso está sendo jogado na nossa cara. Tá sendo. Eu vi uma entrevista. Não está batendo. Tem alguma coisa que não está batendo. Que você imagina assim. Perguntaram para o Tafarel a questão de novo do Fábio. E ele de novo citou a idade. Aí julgaram no Tafarel a questão do goleiro da Costa do Marfim, eu acho. O Borrachinha lá não. Vovozinha. Vozinha.
Ele desconversou. Mas quem patrocina o Fábio? Não é a Nike. Assim, eu não quero acreditar nisso, não. Mas você é levado a acreditar que tem alguma o coisa próprio diferente. goleiro do Atlético nunca ter chance na seleção Melhor goleiro com brasileira. o É pé. um ótimo goleiro. Cara, eu fico vendo o tanto que aquele cara é esforçado e excelente goleiro. Melhor do que os 3 que estão na seleção. O Fábio e Fábio- ele são não, mas eu falo, olha, melhores. hoje você poderia ter levado o Fábio para ser titular, eu acho que ele ainda supera o Everson, mas o Everson é o melhor goleiro com o pé da América do Sul. Dos 3, olha, eu coloco ele nos 3 no mundo, com o pé. Ele é o melhor. Vinha um ano muito bom, E né, você dele. poderia, aí sim, você podia até levar o próprio Hugo, o Brasão do Santos, um goleiro jovem. A Hugo eu não levaria. Não, eu digo assim, quando eu cito por causa da idade. O goleiro do Palmeiras também é bom goleiro. Muito O bom. goleiro do você levar um goleiro jovem para ser o terceiro, que é a tônica. Na próxima Copa, até para pegar cancha. Eles fizeram né? o contrário. Eles levaram um goleiro experiente como terceiro, porque eles não confiam nos 2 primeiros. É. O que passou foi isso, A né? questão, Fábio, eu vejo da seguinte forma. Copa do Mundo é agora. Está É agora. acontecendo É. agora. É uma competição de tiro curto. Então, não tem problema nenhum você levar um goleiro de 45 anos, desde que ele tenha condições físicas de jogar o Mundial. O Fábio prova isso a todo jogo. Sempre Aquele foi um goleiro atleta da Itália- espetacular. Dinosov. Dinuzov jogou com mais de 40. Jogou com 41. O ele da foi- ele Inglaterra foi campeão. também. O da Inglaterra. Que jogou várias Copas. Peter, alguma coisa É. assim. Jogou. Então, eu não vi essa dificuldade. Não me obriga a falar inglês, não consegui. Eu não, Peter Shipson, um negócio chato, não. É. Mas jogou. Então, assim, a gente não quer acreditar que tem um esquema. Mas tudo que eles fazem faz com que você acredite que tem um esquema. A gente, hoje, na hora do almoço, eu estava assistindo o Globo Esporte. Globo Esporte? Não é Globo Esporte, não. Programa de esporte lá. E falando sobre o Hendrick. Com treinador nenhum, ele foi titular. Nenhum. Mesmo lá no Lyon, ele é titular, porque o contrato exige isso e ele não para de fazer gol. Mas no Real Madrid, ele era artilheiro naquela Copa que eles jogam lá, mas ele não jogava no time principal. Na seleção brasileira, os jogos todos que ele entra, ele faz gol. Com treinador nenhum. Então você quer. Eles não querem que você acredite, mas É você quer estranho, acreditar. né? É estranho. Tem é alguma estranho. coisa de diferente. Tem que ter. Oi? Ô, gente, tem 2 detalhes. Eu estava muito preocupado porque a gente não via a rua enfeitada, a gente não via aquela movimentação que costumeiramente a gente vê no Brasil. Mas eu estou satisfeito porque começou a Copa, a estreia do Brasil, a gente sentiu que algo mexeu com o brasileiro. Então o brasileiro ainda continua torcendo, a exemplo de Joel, Pança, Ferdinando, que a gente continua torcendo, acreditando, sonhando ainda que a gente possa chegar. Né? E o outro ponto importante dessa Copa do Mundo, uma questão triste para mim, né? Que é a despedida de Messi, né? Que deitou no jogo da Argentina. Né? 3 gols do cara, uma Copa do Mundo é algo fenomenal e que só os grandes conseguem. Despedida dele, despedida do Cristiano, despedida do Modric, despedida de vários Só jogadores, craque que fizeram isso. né? Jogadores que dessa geração aí e que a gente sabe que nem tão cedo a gente vai ver jogadores desse nível. Em todos os setores você tá vendo alguém que vai parar e vai. Hoje, eu não sei se o goleiro, se o Neuer foi convocado, porque estava com um problema com o treinador. Eles Mas- deixaram de levar 4 jogadores. Se pelo ele, vi- é pelo outro vi. que, se fosse, seria a última Copa do Mundo também. Né? Ele mesmo já tinha deixado isso muito claro. Então você está vendo, igual o Panzo colocou, a despedida de jogadores que você, pelo que a gente está vendo aí, a gente não vai ver. Hoje qualquer menino vale milhões. Aí quando você vai ver o jogo, você fala assim, mas vale tudo isso mesmo? Mas a multa rescisória, eu acabei de falar para vocês que a maior multa de goleiro no Brasil é do goleiro do Flamengo. E o Flamengo não foi lá em Portugal buscar um segundo goleiro? Peraí, mas eu tenho um goleiro que é do Sub-20, com uma multa absurda,
treinando a seleção brasileira, e o Flamengo vai lá em Portugal e contra James, acho que esse é o nome do goleiro. O Flamengo foi lá e trouxe o James. Quem é o James? Ninguém sabe quem é o James. Então, todo mundo vale muito. Hoje, todo jogador é muito caro. E aí você cria aquela expectativa que vai ser o cara. O filho do Robinho é uma prova disso. Todo mundo já queria fazer o menino. O goleiro é André. André, É. Quer dizer, todo mundo hoje é muito caro. Todo jogador hoje é uma multa absurda. Aí você vai ver e fala assim, gente... Verdade. Pode falar. Não, eu ia fazer um adendo no comentário dele aí do goleiro, mas... Gente, para encerrar, nosso tempo está esgotadinho aqui. Vou fazer o seguinte, placar de Brasil e Haiti daqui a pouco. 4-1 Brasil. Ele passou bem perto do meu. Eu queria 7, mas eu acredito 3-0, até porque, Pança, não tem que golear ninguém não, tem que ganhar chinelinho para ninguém sair com fone de ouvido e não parar para dar entrevista. Porque senão mete aquele fone grande e todo mundo acha que é craque, não vai dar entrevista não. 3-0 tá bom. É hora de estudar no melhor centro universitário de Minas Gerais e um dos melhores do Brasil. Inscreva-se agora, unifagog.edu.br ou pelo WhatsApp 32 99903 5600 e venha viver o seu futuro no Unifagog, a top 1 de Minas Gerais. Brasil 3-0 é o meu palpite. Até a próxima, um forte abraço e nós voltaremos com o nosso convidado, com o nosso comentarista para continuarmos falando de Copa do Mundo. Sobreviva, Brasil, estaremos aqui. Um abraço. Bora.